Vejamos agora a participação da repórter Berenice Leite, direto de Brasília. O Brasil deve se manter em quarto lugar no ranking entre os maiores exportadores de carne suína em 2023, seguindo o responsável por uma fatia de 10% na participação do mercado. As exportações de carne suína devem subir 3% no ano que vem em relação a 2022, com volumes robustos embarcados para a América do Sul, Sudeste Asiático, incluindo também as Filipinas, onde a peste suína africana comprometeu a produção. A China deve permanecer como principal destino do Brasil, mas as importações totais de carne suína devem cair devido ao aumento da produção local. De Brasília, Berenice Leite. Pois é, 3% a expectativa de alta para a carne suína, e para a carne bovina, vamos ler trechos de um relatório divulgado ontem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O relatório mostra que a China deve aumentar a demanda de importação de carne suína, como já foi visto pela Berenice, e de 1% até 1% de aumento para a carne bovina. E o Brasil, segundo o relatório do Departamento norte-americano, seguirá como líder do ranking mundial. Eu vou pedir para a nossa equipe, Samuel, Tauana, colocar uma tela, porque nós vamos dedicar um bom tempo a partir de agora às exportações brasileiras de carne bovina in natura. Primeiro vamos ver a produção de carne bovina no mundo, em milhões de toneladas. Isso faz parte desse relatório que eu mencionei do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgado ontem. Você vê que os Estados Unidos seguem, e com grande vantagem, como maior produtor de carne bovina do mundo. De 2019 para cá, veja a evolução. No caso, a involução, porque em 2019, 12.380.000 toneladas, aumentou um pouquinho em 2020, caiu em 2021, subiu em 2022, isso com base até outubro, dados até outubro, né? Nós não terminamos o ano ainda, mas a expectativa até outubro, 12.820.000 toneladas, e para o ano que vem, também com estimativa até outubro, 12 milhões de toneladas. Portanto, na casa dos 12 milhões de toneladas. Em seguida vem o Brasil, com 10 milhões de toneladas em 2019. Agora, 10.450.000 toneladas de carne equivalente carcaça, tonelada equivalente carcaça, expectativa para o ano que vem. Depois vem a China, na casa dos 6 milhões em 2019, para o ano que vem 7 milhões e meio de toneladas, também equivalente carcaça. Depois a Europa, União Europeia, deverá produzir 6 milhões e 700 mil toneladas, em queda o ano que vem. Índia, na casa dos 4 milhões de toneladas, e depois a Argentina, na casa dos 3 milhões de toneladas. Vou pedir outra tela para falar, para dar sequência aqui ao nosso assunto. Agora, as importações de carne bovina, também com dados do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A China, que importou 2.170.000 toneladas em 2019, vem aumentando as compras até este ano, com base até outubro, 3.140.000 toneladas, e segundo o Departamento de Agricultura, 2.850.000 toneladas até outubro, a estimativa para o ano que vem. O segundo maior importador, Estados Unidos, que vamos lembrar que os Estados Unidos são também o maior produtor, e aí você vê, segundo maior importador, de 1.380.000 em 2019, isso no ano que vem deverá chegar em 1,5 milhão de toneladas de carne bovina, também equivalente carcaça. Depois, Japão, 850.000 toneladas, mantendo nessa casa das
800 mil toneladas, que deverá ser a importação dos japoneses no ano que vem. Depois, Coreia do Sul, que aumenta, segundo a estimativa do departamento, para 620 mil toneladas no ano que vem. Em 2019 era 550 mil toneladas, agora o ano que vem a expectativa de importação de 620 mil toneladas. E mais uma tela antes de nós começarmos a série de entrevistas aqui. Vamos ver os exportadores agora, também de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Brasil, líder no ranking dos exportadores, com expectativa para, no ano que vem, 2.970 mil toneladas. Este ano, até outubro, 2.950. E aí eu lembro que eu já mencionei, o departamento estima um crescimento de 1% nas exportações. Pode parecer pouca coisa, 1%, mas se você pensar em 2.950 mil toneladas, você vai chegar no ano que vem com essa estimativa de quase 3 milhões de toneladas que o Brasil deve exportar em 2023. Depois, segundo maior exportador, a Austrália, que já teve 1.730 mil toneladas em 2019 e vem perdendo terreno até este ano, 1.300 mil toneladas, mas com uma expectativa de recuperação para 1,5 milhão de toneladas no ano que vem. Depois a Índia, na casa de 1,5 milhão de toneladas, e depois os Estados Unidos com 1.370.390 mil toneladas para o ano que vem. Repare que entre 2022 e 2023 há uma redução nas exportações de toneladas equivalente carcaça pelos Estados Unidos, de 1.620.000 para este ano, caindo para 1.390.000 toneladas no ano que vem. João Pedro Cuti Dias, como te parece esse relatório do Departamento de Agricultura divulgado ontem? Esses dados do Brasil refletem a retenção de fêmeas, né? 2019, segundo semestre de 2019, primeiro ano de 2020 e 2021, houve uma retenção muito grande de fêmeas no Brasil e diminuiu a oferta de gado, consequentemente caiu a produção. Nós estamos vivendo um momento de transição. Desculpa. Nós estamos vivendo um momento, as exportações continuam muito bem, a China é nosso maior cliente, e o Brasil é o maior fornecedor deles, também é uma reciprocidade, eles precisam da gente, assim nós precisamos dele. E o que chama atenção é que o chinês exigiu um padrão de animal que até 30 meses. E esses senhores e senhora que produzem pecuária brasileira responderam. Em poucos anos nós conseguimos aumentar de forma extraordinária a oferta de animais para atender esse padrão da China. Ou seja, 2019, quando a China entrou forte no mercado e com mais frigoríficos habilitados, o Brasil em 1 ano, 2 anos, aumentou de forma expressiva a oferta de animais novos, bem acabados, para atender esse mercado. Ou seja, o Brasil é um dos países que tem maior potencial de crescimento. Nós temos 160 milhões de hectares de pastagem, de pastos no Brasil, né? Pastagem artificiais e naturais. Se nós melhorarmos a qualidade dessas pastagens, nós temos condição de aumentar de forma significativa a oferta de carne para o mercado interno e para o mercado externo. Quer dizer, o Brasil, o que tem como maior cliente a China, nós vimos, deverá diminuir um pouco as compras, mas o Brasil vai aumentar. Significa que vamos ter novos mercados aí, né, João Pedro? Desde que o pecuarista receba um valor justo pela sua arroba. O que não é justo é isso que nós estamos vivendo agora, da safra 345 e hoje 290. Essa lógica que não é difícil de entender. Muito bem, vamos colocar nessa conversa nossa o Dr. Fernando Carvalho, que é mentor e RT da nutrição animal da Matsuda, diretor técnico da Matsuda para a área de nutrição animal. Está pela internet, vamos conversar e botar o João Pedro aqui também para conversar com o Dr. Fernando Carvalho. Dr. Fernando, muito boa tarde, muito obrigado pela sua entrevista.
Para mim, boa noite, Adam. Boa tarde para vocês aí. João Pedro, você, todo o pessoal do canal. É uma honra estar aqui com vocês e poder conversar. O João Pedro citou aqui que o Brasil fez direitinho a sua tarefa de reduzir a idade de abate dos animais. Isso tem muito a ver com a nutrição, né? O Brasil evoluiu muito nesse setor, doutor Fernando. Como o João Pedro falou com perfeição, a China faz um bem muito grande para a pecuária brasileira. Quando ele exigiu 30 meses, por causa da vaca louca, do prion, ele não quer correr risco com o prion, então os animais mais velhos têm mais chance de fazer isso, a nossa dieta. Os brasileiros responderam. E graças a Deus, existe uma parte do Brasil ainda que não entendeu que o melhor investimento que pode haver para um pecuarista é a fazenda, é as pastagens. Quando foi bem dito, nós temos milhões e milhões de hectares, é a maior lavoura do Brasil, é a pastagem, pastagens tropicais, e infelizmente a gente viaja bastante, muitas estão degradadas, a adubação de pasto ainda é um dogma, um tabu, que muita gente não entende que tem retorno, a questão de visão de pastagem, melhor. Então, como o senhor João Pedro falou e você mostrou, o Brasil tem todo o potencial que a China vai consumir de carne, é o que o Brasil produz, para vocês terem uma ideia. Então, eles vão ter que importar, como foi falado aí, você mostrou. Ontem o SDA mostrou isso. E a gente, nosso grupo, da nossa equipe, eu sou pecuarista também, nós estamos muito, muito otimistas para as próximas décadas, pelo menos 10 anos, por causa que depois a gente pode discutir a questão da mortalidade de vaca e de fêmea nos Estados Unidos e também em outros países que são exportadores. Doutor Fernando, hoje no mercado, na Europa, se fala assim muito em less meat, less eat, quer culpar menos carne, menos calor. Eles querem culpar o ruminante como um dos grandes responsáveis pela questão de emissão de gases de efeito estufa ou metano. O que não é verdade, o grande fator é petróleo e carvão, etc., mas acham um bode expiatório. Hoje, na questão de suplementação, vamos pensar principalmente aquela que está no coxo, que é a mais comum e a que maior volume. Se tem avanços no sentido de colocar aditivos que possam melhorar a fermentação entérica do ruminante, doutor Fernando? Isso já foi tentado na Austrália. Quando eu estava na Austrália, 30 anos atrás, falava isso. O aditivo, existem aditivos que realmente diminuem a produção de metano, mas o rumo eficiente é muito melhor. Em gado de leite, em gado de confinamento, existem trabalhos, tem uma meta-análise muito boa na Universidade da Califórnia, um professor tem estudo há 25 anos e mostra isso. Mas, como o senhor falou bem, o metano faz parte do sistema do ruminante, ele faz parte da vida. O metano é uma perda, desculpa falar isso, mas vou ter que explicar um pouco, é uma perda energética. Toda vez que você tem um metabolismo ruim, onde você tem perda energética do animal, se produz metano. Um rumen bem funcional, 2, 3% da energia da dieta vira metano. Quando está mal distribuído, ele vai até 25%. Sr. João Pedro, a melhor forma do senhor manter o animal bem nutrido, produzindo o mínimo de metano possível, é ofertando para ele uma relação proteína-energia que vem do pasto e do suplemento que o senhor falou. Na seca ou na transição, mais importante que o aditivo, ele também é importante, alguns ionófilos provam isso, as algas os australianos provaram, outros nem tanto, outros já tentaram, mas não deu repetição. O que eu acredito, Sr. João Pedro e ouvintes, é você fazer o dever de casa, tá? Você ter uma suplementação correta e manter a microbiota, que é o que são os micro-organismos que vivem no rumen, bem alimentados. Quanto melhor eles estiverem melhor alimentados, eles produzirão mais comida para o rumen, para o animal, e esse animal será mais eficiente e perderá menos metano. O que eu sugiro é isso, fazer o dever de casa na nutrição, junto na relação proteína e energia. Doutor Fernando, o senhor falou em fêmeas nos Estados Unidos. Queria que o senhor aprofundasse um pouco mais essas informações. Vamos lembrar que eu mostrei agora há pouco o relatório do Departamento norte-americano, que fala que os Estados Unidos vão exportar menos carne no ano que vem. Estados Unidos que são um dos nossos concorrentes. O que o senhor tem a dizer sobre a questão das fêmeas lá nos Estados Unidos, doutor Fernando?
Eu vou todo ano, 2 vezes aos Estados Unidos, né? E já estão se falando isso há muito tempo. A laninha foi terrível para eles. E o gado a pasto americano é o gado de cria. O gado de confinamento é o gado de engorda e algumas sequestros que eles fazem. Mas a grande maioria da pecuária de cria americana é familiar, são 70, 80 animais por propriedade, estão nas pradarias americanas, elas precisam de pasto, eles precisam de feno. E 3 anos seguidos eles estão com um inverno muito complicado, uma primavera muito fria, como talvez seja esse ano também, a mesma coisa, uma seca muito forte, a produção de feno foi muito ruim esses 3 anos, o custo de produção de feno nos Estados Unidos é $150, foi para 300, hoje é $500 uma tonelada de feno. Eles estão matando e vão chegar até o final do ano quase 1.200.000 vacas. E eles matam fêmeas também. E eles não fazem isso normalmente. Essa queda que você fala, que caiu 13% da participação americana no mercado exportador, isso vai piorar mais ainda em 2024, mais em 2025, porque lembrem que todo animal que é abatido agora, ele foi produzido, como nos Estados Unidos, juntando a gestação, lá não tem recria, mas a desmama e a questão de terminação são pelo menos 27, 28 meses juntando. Isso vai ter muita repercussão, seu João Pedro e Zaidan. Eles estão matando muita vaca. Foi uma matança de todos os tempos de vaca e eles estão matando muita novilha. A gente está matando muita novilha também para cumprir a nossa exportação de carne de qualidade. Mas eles normalmente não matam novilha. Mas estão matando novilha e muita vaca. Essa mudança climática, que hoje é uma variável em todo o mundo, seca nos Estados Unidos, calor excessivo na China, na Índia, em outros países, até que ponto essa mudança climática vai impactar na produção de carne bovina, na sua opinião, doutor? Na opinião minha, já está determinado isso. Isso foi falado no NCBA há 5 anos atrás, né, em um congresso também na África do Sul que eu assisti. As pastagens são a melhor forma de você produzir gado, é a forma mais eficiente em todo o mundo. Só que, como o senhor falou, a mudança climática mudou muito. Vou dar um exemplo, eu sou da região do Presidente Prudente, eu tenho a propriedade há 35 anos aqui, e eu marco chuva desde essa época. Está chovendo às vezes mais, mas chovendo menos, mas o problema maior, seu João Pedro, é a questão que as chuvas estão irregulares. Eu vou falar de mim e dos nossos estudos que a gente tem aqui na Matsuda, cada vez está chovendo menos dias. E então só tem um intervalo, às vezes, de ou de tempo. Isso é muito terrível. Isso está mudando, já mudou, isso já aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu em alguns lugares da Argentina, da Colômbia, no Brasil, isso é bem nítido, seu João Pedro. Isso, para mim, é uma curva sem volta. Que não tem mais como a gente retornar. Quem puder mitigar isso, através de silvopastoril, a questão de guardar comida na época certa, saber manejar bem isso, nós não vamos vencer o clima, nós vamos ter que conviver com ele. Isso, para mim, já está marcado no radar, ou deveria estar todo produtor. É muito comum aqui no Centro-Oeste, quando é época de seca, a gente vê pastagem tudo torrada e pasto rapado. O pasto rapado não tem raiz, ele deve ter 5, 10, 8 centímetros de raiz. Então, qualquer período sem chuva, seca. Em compensação, nas áreas de integração, você vê pastagem de braquiária verde, exuberante. Por quê? Porque tem raiz. Nós aqui no canal estamos sempre falando nisso e mostrando exemplos, para que o pecuarista encare o pasto como uma lavoura, que ele põe os nutrientes. O senhor falou, é um absurdo o Brasil gastar 7, 8 quilos por hectare de fertilizantes por ano na pastagem. É quase zero isso aqui. Então, nós vamos ter que mudar isso. E esse 60, 70... Hoje saiu um trabalho do doutor Eduardo Assad, que fala que tem 80 milhões de hectares no Brasil em processo de degradação. Eu acho que isso é um esforço de toda a cadeia, tinha que trabalhar em cima disso. Nós aqui estamos fazendo a nossa parte, que é divulgar esse assunto. O senhor falou com muita sabedoria, né? O que tem para cima do pasto, tem para baixo de raiz. Então, se a gente, vamos imaginar que tem seja braquiária, seja pânico, seja
O capim que tiver na sua propriedade, se o senhor cortar e pegar a matéria seca que tem para cima, tem exatamente igual para baixo. E a maior reserva de carbono do mundo é o solo. E a gente tem que manter sempre a raiz. Mas o que mantém a raiz, uma certa umidade, é matéria orgânica. E a matéria orgânica no cerrado é 1,8, 1,7, 1,6, o ideal seria 3. A integração pecuária-lavoura, ela já melhorou muito isso. Com a integração pecuária, lavoura e floresta, que a gente acredita muito mais nisso ainda, na questão do sombreamento, existem trabalhos que mostram, quando você tem sombra, e as braquiárias e o hispânico resolvem muito bem isso, você diminui o déficit hídrico, o estresse, a temperatura do solo, quando bate diretamente, o sol dá 57, 58 graus. Quando você põe na sombra, isso cai para 28, 20. Se tem matéria orgânica, é para 22. E a raiz que é 20, 22. Ou seja, a gente tem que partir para isso. Nós estamos atrasados, infelizmente. Eu não sou privilegiado, mas eu já faço isso. Meu pai é veterinário, a gente tem uma propriedade, e a gente já faz isso há muito tempo. É manter matéria orgânica, você proteger teu solo. O maior patrimônio que o Brasil tem é o solo. Não tenha dúvida, nossas minas, nossas fábricas, petróleo, nada. O que a gente precisa é solo. Infelizmente, nosso solo não é tão rico como o solo da Ucrânia, como da Lusiânia, ou como o do Corn Belt americano. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado com ele. O Cerrado é uma grande herança nossa. Com nossa tecnologia, a Embrapa foi um exemplo disso, e outras empresas transformaram uma savana africana, onde só tinha calango, cascavel, jararaca e alguns animais lá, na maior produtora de proteína do mundo, transformando capim, braquiária, que é planta tóxica para alguns países. Quando eu estava no Texas, o pessoal perguntava que capim que a gente fornecia para o nosso gado, isso há mais de 30 anos, eu mostrava a braquiária, e essa pastagem estava no campo de planta tóxica deles. Nós somos privilegiados, seu José Zaidan, todos que estão nos ouvindo. O Brasil tem solo, tem água, tem tecnologia, mas tem que fazer o dever de casa. Infelizmente, ainda algumas pessoas não entenderam que jogar 7 quilos de adubo de esterco no pasto é ridículo. Isso aí, eu adubo de fósforo, vou adubar novamente esse ano e vou jogar ureia no momento certo. Eu tenho que aumentar a matéria orgânica, eu planto a árvore, eu mantenho o solo alto. E o senhor falou bem, solo rapado não tem nem 5% de raiz, às vezes, não tem nada, não tem nada. Doutor Fernando, hoje estamos num momento de pressão de baixa nos preços da arroba. João Pedro já lembrou aqui que na safra estava R$ 340, hoje está R$ 290, R$ 300. Mas nós temos o outro viés também, que é a perspectiva de aumentar as exportações, como acabamos de ver no relatório dos norte-americanos, e há também uma boa perspectiva de aumentarmos o consumo aqui dentro do Brasil. Temos esse lado de preço e temos o lado de boas perspectivas. Como é que o senhor vê a pecuária, o cenário da pecuária? Como é que a Matsuda hoje vê o cenário da pecuária para os próximos meses, os próximos anos? Eu vejo com muito otimismo. Como foi bem falado aí, existe uma pressão de quem compra e quem vende. Isso aí existe em todo o mundo. Eles querem pagar o mínimo possível e ganhar o máximo possível. É uma questão de força, né? A China ela vai continuar comprando. O inverno, o consumo de carne maior, o dia que se for mais carne no mundo é dia 4 de julho, que é o feriado americano que tem uma festa de churrasco. Mas a semana que mais come carne no mundo é a semana do Ano Novo Chinês, que é em janeiro. Esse ano vai ser dia 23 de janeiro, vai ser o ano do coelho, que o chinês é muito supersticioso. Então, pelo animal, ele determina todo o comportamento da sociedade. Eu já estive algumas vezes na China, eu morei no Japão, e eu percebi que, às vezes, parece que eles têm um negócio. Eles vão comer muita carne, o preço do suíno lá está muito caro, eles mataram muito, o preço de custo lá está muito alto, eles estão secos, como foi falado, o senhor falou, eles têm problemas sérios com trigo, eles têm febre de milho, a Ucrânia ainda é um problema que parece que vai ficar por muito tempo. A questão, a seca americana foi muito forte. Você viu também ontem, o SJ colocou em relação ao trigo, colocou a soja no milho.
A questão, eu acho assim, São João Pedro, Zaidan, nós estamos muito otimistas. Quem acreditar, verá. Muita gente vendeu gado para fazer caixa, para poder pagar a conta. O pasto estava muito ruim, não tinha matéria seca. Nós tivemos 7 geadas em alguns lugares, tivemos secas terríveis. As raízes, como foi falado aqui, dos pastos estavam muito fracas. Morreu braquiária. Eu tinha pastado de 25 anos, bem manejada, bem adubada. Eu tive 7 geadas em cima. Morreu. E o banco de semente delas também. Eu tive que refazer. E tem gente que também não tenha tanto cuidado com o solo, eu imagino que passou. Nós estamos otimistas, Aidan. Nós estamos muito otimistas, pessoal. Acreditem, isso vai passar. A questão da escala está caindo. A escala estava 3 semanas, caiu para 2 semanas. Hoje está menos de 10 dias. Isso é um sinal que o que eles tinham armazenado, eles já estão exportando. O chinês vai ter que comprar muito agora em dezembro, por causa da questão da logística dele. Eles têm que estar abastecidos em janeiro. E tudo indica, pelo menos o NOAA mostra isso, vai ser novamente uma primavera muito fria. Quanto mais frio maior o consumo de carne, principalmente de carne de porco, e leva todas as outras juntas. Dr. Fernando Carvalho, diretor técnico da Matsuda na área de nutrição animal. Agradeço a sua entrevista. Para você que não sabe, vale mencionar aqui a sequência da família do Dr. Fernando, né? Ele é pai da Júlia Carvalho, que é a churrasqueira do Faustão, né, Dr. Fernando? O senhor ensinou direitinho a fazer churrasco, hein? Muito obrigado, viu, Dr. Fernando? Eu não ensinei nada, não. Eu sou como. Hoje, rapidinho, Zaidan. Hoje ela está no Tennessee, nos Estados Unidos, no Jack Daniels, como jurada de um concurso dos mais famosos dos Estados Unidos, no Tennessee, Jack Daniels. É um prazer, Sr. José, foi um prazer conversar com o senhor, Zaidan, seus ouvintes, acreditem no mercado. Acreditem no mercado. Carne vai melhorar. Obrigado. Obrigado, senhor. Grande abraço, bom trabalho.